a obra de Deus, para você fazer, você tem que ficar atento às direções que Deus dá. Veja comigo aqui o livro de Juízes, capítulo 7. Aqui é a história de Gideão, mas não é a história que queremos. Mas sim essa direção que Deus dá, que aparentemente é uma loucura, mas vamos obedecer. Juízes, que é o sétimo livro da Bíblia, né? O primeiro é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Josué, Juízes, capítulo 7. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, que de maneira que tinha o arraial dos Midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. Tem muitas revelações aqui. Jerubbaal, quer dizer, Baal contende com ele, Baal discuta com ele, quer dizer, debata com ele, porque esse homem fez um ato de fé. Ele foi na casa do pai dele, pegou lá, entenda bem, toda a idolatria que havia de Baal lá, e acabou com aquilo tudo. O pessoal da cidade queria acabar com Gideão, foi lá, falou ao pai dele, põe ele para fora, nós temos que matá-lo, não sei o quê, porque ele ele profanou o templo de Baal e tudo, foi começar a falar. O pai dele falou, Baal não é Deus? Então Baal que vai e discuta com ele, o Baal que resolva com ele, não é Deus? Então é ele que resolva a situação. Então botar o nome dele Jerubbaal, que é o Gideão. Aí ele recebe a direção de Deus, e disse o Senhor, versículo 12, a Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Porque era muita gente. A Bíblia fala no capítulo 6, olha, veja só comigo, rapidinho, capítulo 6, o versículo 5. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Eles eram uma confederação de nações, amalequitas, midianitas, povo do Oriente, em todos os lados, e atacaram, entenda bem, Israel. Fizeram aquele estrago tremendo lá nas tribos de Israel, na nação de Israel. Agora o Gideão foi chamado por Deus, Deus se revelou para ele. Ele acreditou que Deus era com ele. Mas Deus disse, Gideão, tem muita gente. Versículo 3. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde e medroso, que volte e vá apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Então eram 32.000. Era muito povo, mas diante daquela multidão ainda era pouco. Mas aos olhos de Deus, 32.000 homens, se eles vencem a batalha, eles vão dizer que não foi Deus, não, isso foi nós. Foi a nossa força, foi o nosso jeito de lutar. E disse o Gideão, ainda há muito povo, ainda muito povo há, faz-os descer as águas, ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelho e a beber água. Pensa num riacho, como é que você vai beber água? Não é assim? Você bebe ali. Agora a pessoa se beber igual cachorro. Não dá, irmão, não dá mesmo, não dá, nem é da nossa natureza, não dá de jeito nenhum. E diz assim, e foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber água. Gideão deve ter pensado o quê? Deus é muito sábio, hein? Deus é muito inteligente. Separou 300 homens malucos, Deus tirou os malucos do nosso meio. Olha como é que Deus já sabe, 10.000 homens, mas 300 homens são doidos, bebem água como cachorro. Deus tirou os doidos. Oh, como Deus é sábio, como Deus é inteligente. Olha o que Deus disse para ele. E disse o Senhor a Gideão, com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá cada um para o seu lugar. Com 300 homens. Mas pastor Jaime, 300 que nem agiam de maneira, vamos dizer, racional, mas é que está a revelação. Irmão.
Irmão, vai chegar um dia que você vai querer ouvir a palavra de Deus, você não vai ouvir mais. Você está na casa de Deus para ouvir a palavra de Deus. Você se perde completamente. Você devia ter um pouco de temor, entenda? Respeita as coisas de Deus. Eu estou lhe dando uma palavra, eu pedi para Deus uma palavra para dar para você. Você ouve que Deus vai falar ao seu coração. Um dia você vai querer a palavra e não vai ter, irmão. Um dia você vai precisar do Evangelho e você vai ver que você desprezou a casa de Deus, você desprezou a visitação do Senhor. Gideão não desprezou. Com 300 homens, ele venceu todo o povo dos amalequitas, todos os midianitas, e teve uma vitória estrondosa. Mas por quê? Porque ouviu a voz de Deus. Ouça o que Deus está falando contigo. Confie nele quando ele dá uma direção. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Primeira aos Coríntios 2, 14. Olha o que diz para nós. Primeira aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem... Você tem 10 mil homens para lutarem contigo, numa batalha contra uma verdadeira multidão. Deus separa 300 homens que bebem água como cachorro. E Deus diz para você que é com esses 300 homens que você vai vencer aquela multidão de midianitas. Isso parece loucura. É a direção de Deus. Não discuta com o Senhor. Às vezes nós brigamos, perdemos, murmuramos na nossa tenda, ficamos chateados porque não entendemos a maneira de Deus agir. Não entendemos a maneira de Deus operar. Como é que Deus se manifesta, como é que Deus faz coisas lindas, maravilhosas. A vitória foi tremenda, o povo midianita foi envergonhado, os amalequitas foram envergonhados, tomaram uma surra como nada. Gideão desceu, Gideão ainda ficou ainda meio indeciso. Aí desceu lá no arraial, e Deus usou o outro e falou assim, rapaz, eu tive um sonho essa noite, que o Gideão, que é filho aqui do Joás, ele descia aqui, e ele acabava com todo o arraial dos medianitas. Quer dizer, Deus teve que colocar a palavra na boca do outro adversário para que ele entendesse que Deus era com ele, porque ele não era nascido de novo. Ele não estava na mesma posição espiritual do que nós. Nós já nascemos de novo. É como uma pessoa que não nasceu de novo, o que eu estou pregando aqui é loucura para ele. Mas onde eu vou chegar com você? Irmão, não brinca com a direção de Deus. Deus lhe dá uma direção, parece loucura. Acredite, creia. Você verá a glória de Deus, verá o poder de Deus e Deus se manifestando. Essa é a mensagem de hoje. Nunca discuta a direção que Deus vai lhe dar. Nunca discuta, nunca duvide da direção que Deus dá. Porque Deus faz até mais do que pedimos ou pensamos. Daqui a pouco tem mais para você. Vamos repetir aqui. Ora, o homem natural, que pode ser um doutor, pode ser um mestre, pode ser uma pessoa com uma capacidade muito grande de entender as coisas do homem, mas as coisas de Deus, ele está dizendo aqui, elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural é o homem que não nasceu de novo. Gideão, na hora, achou loucura. Deus com 300 homens, mas aí se levantou, acreditou, confiou no Senhor e teve uma vitória como nunca. Você vai ter vitórias se ouvir a direção que Deus dá. Se prestar atenção naquilo que Deus está falando ao seu coração e nunca duvidar da presença de Deus na sua vida. Repito, Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Deus faz com que o impossível se torne possível. Quando agimos sobre a direção dele, quando agimos sobre a palavra dele, aí você está chateado que não conseguiu aquele médico famoso que você tão queria. Talvez você está com um tratamento com um médico muito simples. Confie no Senhor que Deus pode usar o médico muito simples. Pode ter certeza disso. Você não conseguiu aquilo que você queria, entenda bem. Você pediu tanto. Calma. Deus faz as coisas loucas, entenda bem, para confundir as sábias. Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias. É isso que Deus está falando conosco hoje. Não duvide da direção que Deus lhe dá. Deus está contigo. Como ele vai agir? Não sei.
Ele fez tantas coisas maravilhosas no passado, de maneira tão simples, que um dia ele curou um cego fazendo uma lama, passando nas vistas do cego, e mandou o cego se lavar no tanque de Siloé. O cego foi e voltou enxergando, porque era uma lama milagrosa? Era um barro milagroso? Não, foi a obediência ao Senhor. É a obediência à palavra de Deus, a obediência à direção que Deus dá, que traz a bênção de Deus. É a obediência à direção do Senhor que traz o poder de Deus sobre nós. E daqui a pouco tem mais. Amém?